Para iniciarmos o segundo bloco do programa Expressão Feminina da Bayer, eu gostaria de perguntar ao Dr. José Bento, quando é que a gente deve iniciar a terapia hormonal? Qual a faixa etária que começa a menopausa, então se deve iniciar o uso da terapia hormonal? Regina, depois dos 30 anos de idade, a natureza pega o nosso certificado de garantia e faz assim, ó. Então, depois dos 30, começam as pausas. É uma maneira que a natureza achou de avisar o nosso organismo que terminou, que a gente precisa morrer porque tem outro chegando por aí. Então começam as pausas, a tireopausa, a somatopausa, a adrenopausa, a menopausa, a andropausa no homem. São várias pausas. Então depois dos 30 anos, 40 anos de idade, a partir do momento que o médico identificar dosagens hormonais ou através de sintomas, ela deve procurar fazer a modulação hormonal. E quais são esses sintomas da menopausa, assim, dessas pausas? Pausas. Se é desde os 30, né? Por exemplo, irritabilidade excessiva, mesmo uma tensão pré-menstrual, uma agressividade antes da menstruação, é uma maneira de você identificar uma insuficiência, às vezes, de progesterona, um tipo de hormônio. É uma pausa. Dificuldade para dormir, diminuição da libido, aumento de peso, secura vaginal. Então, são todos os sintomas que a mulher, então, deve procurar ajuda médica. E deve procurar, porque hoje nós sabemos que a mulher precisa do estrógeno, do hormônio feminino, assim como precisa dos outros hormônios também, para a memória, para se sentir bem. Nós temos duas convidadas aqui que estamos ali na faixa já. Qual é o teu caso, Celina? Você está com 57, quando é que você já passou pela menopausa? Na realidade, eu nem passei pela menopausa, porque com 45 anos eu tive que retirar o útero por causa de miomas. Então eu não sei o que é esses calores, esses mal-estares de uma menopausa. Mas eu precisei começar a fazer a reposição hormonal depois que eu retirei o útero. Então, mas eu não tive problemas nenhum. E você, como é que você se sentiu? Você disse que não teve os sintomas, mas e com a utilização da terapia hormonal, como é que você se sentiu? Maravilhosa. Em que sentido? Em todos os sentidos, principalmente sexualmente. Com a reposição e a modulação hormonal, ela se desabrocha, vamos dizer assim. Foi assim com você? Se libera. Foi assim com você, Zilda? O que da reposição hormonal? Eu não faço ainda a reposição Mas hormonal. você já entrou na menopausa? Eu já entrei, Você eu tenho alguns quando? sintomas, há uns 2 anos para cá. Eu sinto os calores, alguns calores, mas eu não sinto nenhum outro sintoma. E tem mês que eu menstruo, tem mês que não. Então, eu estou realmente bem próxima da menopausa. Mas ainda não estou fazendo reposição hormonal. Eu faço na alimentação, com soja, com algumas coisas mais naturais, né? Mas você ainda está se sentindo bem ou você Muito já bem. sente cansaço, sente Não. algumas coisas? Por isso é que eu ainda não estou fazendo. Porque eu sei que eu estou me aproximando, mas eu ainda não tenho secura, não tenho problema sexual. Os sintomas ainda não apareceram? Não todos. Só os calores e um pouco mais de irritabilidade. Mas eu sempre tive uma TPM eu sempre fui muito irritada na TPM, né? Aumentou só um pouquinho. Doutor, isso é uma outra questão que eu gostaria de saber. Quais são os sintomas da TPM? Agora a gente vai conversar sobre TPM. Quais são os sintomas da TPM? Porque existe um mito da irritabilidade. Então se criou um mito. A irritabilidade ela está na TPM. Mas existem outros sintomas que às vezes a mulher não identifica, né? Daí que veio o nome, né? Tensão veio da irritabilidade, que está muito presente. Mas não é só irritabilidade que tem a mulher na TPM. Existem mais de 150 sintomas. Ai, não, aí nós não vamos ter tempo para falar de todos. Quais os principais? Os principais são os sintomas físicos e os emocionais. Os emocionais é a irritabilidade, a agressividade, a depressão o desânimo, também. A dificuldade para dormir antes da menstruação. A característica... Dor de cabeça, enxaqueca também? Dor de cabeça são sintomas físicos. Dor de cabeça, dor no seio, dor no abdômen, pode dar inchaço, principalmente inchaço nos membros inferiores, são todos sintomas, então, físicos. Agora, a característica dos sintomas da síndrome pré-menstrual, da tensão pré-menstrual, é que aparece
na segunda fase do ciclo menstrual. Veio a menstruação, desaparece por completo, como se fosse uma mágica. Então, ele aparece o quê? Uma semana antes, 10 dias antes? 10 dias, até 15 dias antes. Mas ele tem que desaparecer depois com a menstruação. Se não desaparecer, pode ser outra coisa, mas não é síndrome pré-menstrual. E quais são as terapias existentes para TPM? Existem várias. A pílula anticoncepcional, por exemplo, é uma terapia que todos os médicos conhecem muito bem e as mulheres agora estão aprendendo a conhecer. Falam assim, puxa vida, quando eu tomo pílula eu tenho menos TPM. Por que a mulher tem TPM? Por que a mulher tem síndrome pré-menstrual? Porque ela tem uma variação hormonal e essa variação hormonal é fisiológica, toda mulher tem, mas para algumas, em algum neuroreceptor, em alguma área do cérebro, isso acaba agindo de uma maneira que ela tem irritabilidade, que ela tem agressividade, que ela tem essas dores, esse inchaço, essas dores no corpo. Então, é a variação hormonal fisiológica. A pílula impede essa variação, diminui essa variação. Então, tem uma quantidade uniforme de hormônio, como o homem. O homem não tem TPM. Por quê? Tem uma quantidade uniforme de testosterona. Conforme o homem vai ficando mais velho, vai diminuindo a quantidade de testosterona. Também. Mas é contínuo. A mulher não. É um mar revolto. O homem não. O homem é aquele rio calmo que vai tranquilo. E a mulher é o mar revolto. Adriana, você é um mar revolto ou é um rio calmo, tranquilo? Como é que você tem TPM? Eu tenho, e eu passei a ter a partir dos 29 anos, assim, que eu não... Você não tinha antes? Não tinha, essa coisa da irritabilidade, não tinha a menor ideia do que era, nem dores, nada disso. A partir e você dos passou 29, até agora, e quais são os sintomas que você tem? Dores nas costas, às vezes nas pernas, irritabilidade. Irritabilidade tem. Falta de paciência, assim, absurda. Quanto mais a mulher tem responsabilidades na sua vida, maior é a quantidade de TPM que ela tem. É uma característica. Então, quanto mais velha você vai ficando, como você falou, com 29 anos eu comecei a ter. Pode ser que você aí adquiriu certas responsabilidades no seu trabalho, na sua casa, com companheiro, com filhos, e que você acaba com pais, com avós, que você acaba tendo que cuidar, tudo isso faz com que você fique com tanta responsabilidade, você acaba tendo mais síndrome pré-menstrual. Isso é uma característica. Às vezes, as novinhas têm mais responsabilidades do que as mais velhas. É verdade, né? Hoje depende em dia, da situação. Vestibular, faculdade, trabalho, o ambiente de trabalho, casa. mercado de trabalho, o ambiente de casa. Você tem? Eu fico um pouco irritada também. E fico com dor no seio. Mas depois que eu menstruo, para. Mas eu fico bastante irritada. E você, tem, Silvia? Olha, eu fico mais chorona. Atinge muito. E te prejudica no trabalho isso? Você sente uma queda no teu rendimento? Prejudica, sim. Qualquer bronquinha do chefe já é motivo para ir até o banheiro, dar uma choradinha, secar, pronto, estou boa, posso voltar já. Filme, qualquer coisa já. Você tem que lidar com isso. Você faz uso de pílula para poder controlar isso? Já experimentou? Eu tomo pílula anticoncepcional. E mesmo assim ainda tem? E mesmo assim ainda tem. Imagine se ela não tomasse, doutor. Você sabe que tem algumas pílulas que foram até registradas na Anvisa justamente para tratar tensão pré-menstrual. Então é uma coisa que você pode falar com o seu ginecologista para, às vezes, trocar o tipo de pílula para tratar a TPM. Além de ser um ótimo contraceptivo, continua com a mesma eficácia, mas também trata muito bem a tensão pré-menstrual. E Ana, e você, antes de engravidar, você tinha problema com TPM ou não? Agora você está na fase boa, você já voltou a ter o período? Eu já voltei, mas ainda não tive ainda nenhuma crise grave de TPM. Antes eu tenho um pouco, acho que muito da sensibilidade também, aí o que ela falou de levar uma bronquinha do chefe já encheu o olho de lágrimas, mas dor de cabeça, e aí os físicos, muita enxaqueca sempre antes, e um pouco de cansaço. Isso atrapalha bastante. Gente, né? Atrapalha profissionalmente mesmo, que a gente não queira realmente... E 10% da síndrome pré-menstrual é uma síndrome chamada disfórica pré-menstrual. É uma síndrome pré-menstrual grave, que a mulher deixa de trabalhar, deixa de fazer suas coisas por causa da síndrome pré-menstrual. Essa precisa de tratamento intensivo e às vezes até com uma avaliação do psiquiatra. Bom, no próximo bloco a gente vai conhecer um pouco mais da história de cada uma das nossas convidadas.